Fala, meus amigos do Car Brothers, tudo bem com vocês? Vocês devem ter visto que a Volkswagen soltou os preços do Nivus, o carro que eu cheguei até a fazer um vídeo aqui no canal comentando, né, sobre o lançamento, falando um pouco do design dele. Ele que é o novo crossover coupé da marca. E assim, ele tá vindo com um pacote de itens de série muito interessantes para o segmento que tem muita concorrência. A gente pode até citar alguns SUVs que, de fato, podem não ter a mesma proposta, porém, pela faixa de preço, a gente pode correlacionar eles como concorrentes. E tá numa faixa de preço bem interessante, com um nível de equipamentos de série bem interessante também. Então vamos começar comentando no fato de que a pré-venda esgotou. A Volkswagen liberou um lote de 1.200 unidades desse carro, esgotou, liberou mais 1.000 e esgotou de novo. O que isso quer dizer? Realmente a receptividade do público para o produto foi excelente. E é justificado pelo que a gente vai falar aqui a seguir no vídeo, né? O carro ele chegou no mercado nacional em duas versões, Comfortline e Highline. O carro ele não tem uma versão PCD como o T-Cross, né, que tem a versão Sense, que você perde alguns equipamentos e acaba aplicando um desconto ali para as pessoas com deficiência. Então esse carro não tem essa versão, porém os descontos para PCD eles vão ser aplicados diretamente na versão Comfortline, que vai acabar tendo um desconto aí. Então a gente tem um preço por volta de 85 mil na versão Comfortline, e com os descontos aplicados, a versão para PCD ela pode sair por 72 mil reais, que é um preço bem interessante. A versão Highline, por sua vez, veio com preço por volta dos 98 mil reais. Esse carro ele fica posicionado entre o T-Cross e o Polo, né? Até por algumas opiniões que eu recebi de alguns amigos que já foram ver o carro na concessionária, né? O acabamento do carro em si, ele está realmente mais próximo do Polo do que do T-Cross. Eles notaram que o acabamento do T-Cross é um pouco mais refinado. Porém, eu ainda não consegui ver com meus próprios olhos, né? Eu não consegui ir lá ver o carro na concessionária. A Volkswagen também trouxe um pacote de Launching Edition para a versão Highline, onde o teto e os espelhos retrovisores são pretos e as rodas são escurecidas. E essas rodas na versão Highline são de aro 17. Então, assim, na Comfortline a gente tem as rodas aro 16 todas de liga. Uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que o Nivus ele tem desde a versão mais básica a Multimedia Composition de 6,5 polegadas, Composition Touch. Isso é, na concorrência, quando eu analisei os carros da concorrência, eu vi que alguns deles não têm sistema de multimídia na versão de entrada, é a versão com um rádio mais básico, ou então, assim, uma tela de LCD que você tem uma certa interatividade, porém não pode ser considerado uma multimídia. Então isso é bem legal. Porém, a cereja do bolo no Nivus, eu acho que é a parte da conectividade e a nova central VW Play de 10 polegadas, né? Então, na versão Comfortline, você pode adicionar isso e mais alguns outros itens por R$ 3.520 no pacote Play & Tech. O pacote Play & Tech ele traz, além da multimídia, ele traz o ACC, o sistema de frenagem autônoma de emergência, e monitoramento frontal com volante multifuncional em couro e pedal shifts. O que isso quer dizer? A gente começa a ver alguns itens que eram vistos em carros um pouco mais premium, né? Audis, BMWs, um exemplo, né? E agora o carro com essa faixa de preço está trazendo o ACC por mais ou menos 89 mil reais de preço, 89.500 reais. Muito interessante, acrescentando 3.500 reais em um produto que em tese já é caro para os brasileiros, né? Se a gente for entrar no mérito de preço, tudo que é relacionado a carro é caro no Brasil. A gente está falando aqui de um carro que, bem equipado, pode chegar aos 89 mil reais, o que está fora do alcance de compra dos brasileiros. Porém, assim, analisando o mercado, o preço está muito bom. E assim, um carro com ACC, sistemas de frenagem de emergência, se encaixa muito bem nesse preço. Esse carro está vindo com Powertrain 200 TSI, que é o motor 1.0 TSI de 128 cavalos na gasolina, mais ou menos 21 kg de torque. Esse motor ele tem injeção direta, então são números de economia de combustível bem interessantes. E a caixa Tiptronic de 6 velocidades, que é já o conjunto consolidado da Volkswagen recentemente, né? Ela tem acoplado essa caixa aizinho de 6 velocidades a vários carros da marca, e no caso do Nivus não foi diferente. Ficou bem legal o casamento motor e câmbio, assim como eu realmente gosto muito do casamento motor e câmbio Volkswagen no geral. Acho que é bem equilibrado de potência. O Nivus, por exemplo, faz de 0 a 100 em 10 segundos. As trocas de marcha são suficientemente rápidas e ok. Você sente que o câmbio ele responde muito bem nas reduções.
Então, nesse ponto, assim, eu acho o melhor conjunto mecânico do mercado. Se vocês discordarem, assim, é só a minha opinião e, por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês acham também. A Central Multimídia VW Play, né? Eu até cheguei a fazer um vídeo sobre o Nivus aqui no canal e comentei que essa multimídia de 10 polegadas ela é um projeto feito aqui no Brasil. Ela está trazendo níveis de conectividade muito mais elevados, né? Agora você tem um menu com aplicativos, né? Que você pode ter o aplicativo da Porto Seguro, do iFood, por exemplo. E até fazer um pedido de janta de dentro do carro, né? Está sendo cogitado também que possa ter uma parceria para fornecimento de sinal de internet 4G. E assim você poderia pedir a sua janta antes de chegar em casa. Eu acho isso bem interessante, muito legal. E a Volkswagen está com tudo aí para abocanhar essa parte de tecnologia no mercado. Essa multimídia ela tem suporte para o Apple CarPlay, o Android Auto, navegação de GPS, você pode espelhar a tela do seu celular. Então, realmente muito boa essa parte de conectividade. Inclusive, esse carro ele pode ter o sistema de som Beats, né? Sistema de som Beats com subwoofer. 2 itens de série, o que mais me chamou a atenção foram os 6 airbags de série em todas as versões. O que eu quero dizer com isso? Ao analisar aqui um pouco a concorrência, eu vi que a grande maioria, se não todos, oferecem somente airbag duplo frontal nas versões compatíveis com essa faixa de preço. E o Nivus aí está ganhando então um ponto na questão de segurança, ao ter os airbags, além dos airbags frontais, os airbags laterais de cortina. Outra coisa também que eu notei foi que grande parte da concorrência não oferece freio a disco nas 4 rodas. Usam a opção de tambor nos freios traseiros, e aqui no Nivus também ganha mais essa eficiência de frenagem. No final das contas, a gente está fechando uma conta de segurança, né? Que eu acho que deveria ser mais levada a sério quando compramos um carro. A gente vê que isso não manda, muitas vezes, no consumidor brasileiro, né? Outro item de série que me chamou bastante atenção é a presença dos faróis de LED, né? Faróis de Full LED com o DRL de série em todas as versões. Coisa que a gente também não vê na concorrência. Então aqui, o conjunto óptico do carro é top de linha, desde a versão mais básica. Muito legal. Além de a gente ter também o ISOFIX, as funções tilt-down dos retrovisores laterais e toda a assistência eletrônica que o carro pode ter nas questões de segurança, né? Controle de tração, estabilidade, tudo isso vem de série no carro. A versão Highline, que parte de 98.290, ela tem alguns itens a mais, né? Ela tem o controle de cruzeiro, tem um Post Collision Brake com Front Assist. Ou seja, Post Collision Brake, como o nome diz, o sistema freia o carro após um acidente. E o Front Assist, ele impede que você colida. Ele tenta impedir que você colida com um obstáculo à frente, né? Então, assim, bem interessante. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiros e chave presencial. Bem legal também. O que a gente está falando de concorrência para o Nivus, né? Eu selecionei alguns carros que são SUVs e que ainda que não estejam numa relação direta de concorrência em proposta para o Nivus, eu acho que vale a pena citá-los pela faixa de preço ser semelhante, né? Então eu vou começar aqui falando dentro da própria Volkswagen na versão de entrada do T-Cross, o T-Cross 200 TSI. O preço dele ele pode chegar a R$ 91.990 com o opcional. Então nessa versão a gente tem o câmbio manual de 6 velocidades, não vai ter o câmbio automático, porque eu acho que vai afastar sim muita gente que poderia pegar o T-Cross de entrada, mas não vai querer o carro com câmbio manual, vai querer um carro com câmbio automático. E assim, em questão de opcionais, aqui adiciona somente assim, câmera de ré, sensor de estacionamento, a Composition Touch de 6,5 polegadas, que é de série no Nivus, e alto-falantes, né? Então assim, a versão de entrada do T-Cross não tem por que o cliente cogitar a aquisição no lugar do Nivus, né? O Nivus tem muito mais itens de série do que essa versão de entrada do T-Cross. Em segundo lugar, a gente pode citar a versão Intense do Duster, com motor 1.6, que chega a R$ 87.000. E tem algumas coisas bem interessantes, né? O carro é equipado com câmbio CVT,
Tem uma central de 7 polegadas com suporte Apple CarPlay e Android Auto. Ar automático digital de uma zona, que nem a gente vê no Nivus. E assim, é uma regra da concorrência nesse segmento. É ar-condicionado digital de uma zona, ou ar-condicionado manual em algumas versões de entrada, como a gente vai ver mais pra frente. E o Duster ele tem algumas coisas interessantes, né? Ele tem um detector de ponto cego, ele tem o assistente de frenagem de emergência, chave presencial. Então, assim, é uma opção legal para quem está procurando um SUV também, para dar uma olhada, né? A gente pode citar também o Honda WR-V, que está beliscando também a faixa dos R$85 mil. O Honda WR-V ele também tem um câmbio CVT e uma central de 7 polegadas com suporte ao Android Auto e Apple CarPlay. Ar automático digital de uma zona. Porém, assim, vai perder alguns itens que a gente diria que são os itens mais de luxo, né? A gente não vê chave presencial, farol de LED no WR-V. Então, assim, a questão de conectividade, a gente tem um padrão de semelhança no mercado, né? Centrais com suporte Apple CarPlay e Android Auto. Nesse caso do Duster, a gente não tem freio a disco nas 4 rodas. E assim, em muitos outros aqui que a gente vai citar também não, tá? Mas também é uma opção aí para quem tá com R$85 mil e quer um crossover, né? Ele é baseado no Honda Fit. E o mercado brasileiro tem uma paixão especial por carros japoneses porque eles são muito duráveis. Então também é uma opção frente ao Nivus. Próximo, a gente também tem o Nissan Kicks na versão 1.6S com câmbio CVT, que beira aí os R$90 mil, R$89.990. O Kicks, ele tem airbag duplo. E assim, questão de airbag, pessoal, todos esses carros da concorrência, eles têm airbag duplo, tá? E o Kicks, ele também tem o sistema de áudio com conectividade para Apple CarPlay e Android Auto nessa versão, que é uma versão um pouco mais de entrada. E o ar-condicionado, nesse caso, ele não é automático, ele é manual mesmo. Mas assim, também é uma boa opção. Eu acho que, de todos que eu vou citar aqui, é a versão que não me interessaria, que menos me interessaria. Também porque tem um motor 1.6 com menos potência específica que o resto da concorrência. E pelo preço, assim, por R$90 mil, eu acho que existem melhores compras a se fazer. Vamos falar também de EcoSport na versão Freedom 1.5 automática. O EcoSport ele tem aquele câmbio automático de 6 marchas, abandonando o Power Shift. E tem também a multimídia Sync de 7 polegadas, também com suporte a Apple CarPlay e Android Auto. Conta também com ar-condicionado digital e ressaltando que todos os carros que eu estou falando aqui também tem suporte ao ISOFIX. Tá? Então, pessoal, o preço base do EcoSport na versão Freestyle é de R$ 87.890. É uma boa compra, é um carro a se considerar. Acho também ele bem legal em termos de itens de série, né? Tem piloto automático, ar-condicionado digital, espelhos de retrovisores com pisca integrado. Então, assim, o motor 1.5 rende bons 137 cavalos. E tem bastante... então, assim, ele tem esses itens de série que agregam bastante ao carro. A gente pode falar também na versão Sport do Renegade, equipada com motor e-Torque Evo 1.8, né? Não é um dos meus favoritos, mas também, além dos dois carros da Volkswagen, é o único que tem freio a disco nas 4 rodas. Que eu acho também um item bem interessante. Porém, assim, não é das minhas opções favoritas, não. O motor e-Torque, ele... Assim, eu não fico confortável com o tamanho do carro. Ele já é um SUV de um porte um pouco maior. E é um motor de 132 cavalos de concepção um pouco antiga, que não entrega bom torque em baixa. Então, assim, eu não fico confortável no Renegade. É um câmbio automático de 6 marchas, ele tem alguns itens de série interessantes, mas um pouco abaixo daquilo que eu já citei. E o preço fica nos R$90 mil. Em questão de multimídia, ele tem uma central de 5 polegadas, mas não cita o suporte ao Apple CarPlay e o Android Auto. Então, acho que o Renegade na versão de entrada para essa faixa de preço não é uma tão boa escolha assim. Por último, pessoal, vamos falar de Creta. O Creta com motor Gama 1.6, aquele motor bem conhecido do HB20, parte de R$ 87.870. Ele também é uma opção interessante, porém eu acho que perde algumas coisas na versão de entrada. A gente não tem uma central multimídia, a gente tem o rádio, né?
que tem uma tela de LCD, mas não é uma central multimídia. Você pode também salvar suas rádios favoritas. Porém, assim, acho que na versão de entrada não seria a melhor escolha nessa faixa de preço. Ele tem o ar-condicionado manual também. Ele não tem alguns itens de série que foi comentado aqui nos outros carros da concorrência, inclusive também nos carros da Volkswagen, né? Porém, é outra opção da concorrência nessa faixa de preço para SUV, né? Então, pessoal, a gente viu aqui como o Nivus está se posicionando dentro da concorrência em termos de preço. O carro está com um nível de equipamentos bem legal. Infelizmente, a bateria da minha câmera está acabando. Mas, assim, se você quiser tirar alguma dúvida, pode deixar um comentário aí. Eu vou responder. Pode deixar uma sugestão também, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreve aí no canal. Deixa um like. Deixa o seu comentário. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu espero que vocês estejam bem. Valeu, pessoal!